que a adrenalina nos ajude hoje. É verdade. Pois é, eu sei que só tenho amigos, mas independente disso, para mim, é difícil, mas enfim. Não tem problema. Estou bem, na verdade. Eu quero, na verdade, iniciar agradecendo a oportunidade de estar aqui. Um desafio enorme para mim e para a Roberta também. É uma escolha de dar um passo que a gente tem dificuldade de dar e que vai servir de exemplo, eu acho, para todo mundo, porque se eu estou aqui, gente, vocês não têm noção. É verdade. Agradecer a Má por toda a paciência, que já vem dizendo que a gente está pronta para isso faz muito tempo, muitos anos. E deu um empurrãozinho, né? Foi Jesus que deu, né, Má? E incrível para mim, porque eu acredito muito que não existe acaso, e eu peço muita proteção da minha avó, que foi a pessoa mais resignada que eu já conheci. E a prece que ela mais gostava era a prece de São Francisco. Então, eu tenho certeza que nós estamos bem acompanhados hoje. Bom, já comecei sem saber apertar o negócio. Foi. Pronto. Então, nós estamos continuando. Aos sábados, como quem é da casa já sabe, quem é novo, a gente iniciou aos sábados com o estudo do Evangelho. Já tivemos quantos sábados? 5 sábados, né? Eu acho que esse é o 6º sábado. E vamos continuar com o capítulo 5, que são os bem-aventurados, os aflitos. Né? Vou precisar dos meus óculos, senão não leio nada. E eu vou começar de um jeito diferente. Eu tinha falado com a Marisa, eu vou iniciar de uma forma que me facilitou como estudo. Eu pensei em mim quando eu fiz isso aí, porque a gente entra para os estudos aqui e a gente sabe que a gente vai estudar a obra de Kardec, que a gente vai passar pelos ciclos e tal. Mas quando eu montei uma aula que eu tenho, e eu montei dessa forma, foi muito esclarecedor para mim, na época, o entendimento do trabalho dele, né, de codificação da doutrina através dos espíritos iluminados. E para nós, na época que ele chegou, ele procurou pegar o Evangelho e trazer para o mundo novo, né? E esse Evangelho, ele na verdade, foi baseado na obra do Livro dos Espíritos primeiro. O primeiro livro dele foi o Livro dos Espíritos, em 1857. Logo depois, o Livro dos Médiuns, baseado também no Livro dos Espíritos. Logo depois, o Evangelho, segundo o Espiritismo. Em seguida, o Céu e o Inferno, e depois a Gênese, né, nessa sequência. Né? E do Livro dos Espíritos, ele dividiu o Livro dos Espíritos em algumas partes. Eu não vou deixar... deixa eu voltar só rapidinho. Não vou me deter aí, porque não é o caso aqui, mas só para a gente entender. Ele dividiu o Livro dos Espíritos em 4 partes, né, com a introdução depois e conclusões também. E ele, do Livro dos Espíritos, ele tirou os outros livros. Ele pegou uma parte do Livro dos Espíritos, que foi na segunda parte, e dali ele se aprofundou e tirou o Livro dos Médiuns. No Livro dos Espíritos, na 4ª parte, ele se aprofundou novamente e tirou o Céu e o Inferno. A Gênese foi tirada da 1ª, 2ª e 3ª partes do Livro dos Espíritos. E o Evangelho, que é o que a gente está agora estudando aos sábados, ele foi tirado da 3ª parte do Livro dos Espíritos, que é onde ele trata das leis morais, né? E ele diz ali, né, trata-se da formulação das leis que regulam a vida do espírito e indicam como o homem ou o espírito deve ou não proceder. Dizem respeito à conduta e ao comportamento, e à condição única e verdadeira para a felicidade. As leis são as leis divinas, né? Então, o Evangelho trata das leis morais, que são as leis de Deus. A gente estuda aqui no curso as leis, ciclo 1 e 2, eu acho que está dividido agora, né? Na minha época era no ciclo 1, agora é no ciclo 1 e 2, né? E a gente, não vou me deter, obviamente, nas leis,
destrinchando, porque é um assunto completo e a gente tem ele aqui no curso, né? E os bem-aventurados, os aflitos, ele está, então, dentro do capítulo 5, né? Que é o que trata, capítulo 5 do Evangelho. Né? E os aflitos, na verdade, o bem-aventurado dos aflitos não é pelo que eu vi, né? Não é uma bem-aventurança, ele é, na verdade, uma coletânea das bem-aventuranças das aflições, na verdade, né? Ele é uma bem-aventurança, vamos dizer assim, a bem-aventurança, considerando as bem-aventuranças que são as aflições, que está em Mateus, né? E está em Lucas, né? Mencionado aqui. Eu só mencionei para vocês, porque eu também não vou me deter aqui nesse... Então, o item 1 e 17 foi dado no capítulo 5, que foi essa coletânea de justiça das aflições, as causas das aflições. Isso foi tudo dado pela Marisa, né, Mar? Na semana passada foi o assunto que ela abordou. E nós hoje, eu e Roberta, vamos abordar a partir daqui, dos itens 18 ao item 23, que compreendem o bem e o mal sofrer, o mal é o remédio, a felicidade não é deste mundo, a perda de pessoas amadas, morte prematura, e se fosse homem de bem, teria morrido, e tormentos voluntários. Né? Vamos abordar assim, eu vou abordar os primeiros 3 itens, e a Roberta vai abordar os outros itens. Né? E aqui é que nós vamos começar, na verdade. Aquilo foi tudo foi uma introdução para a gente entrar no que bem-aventurados, uma frase de Jesus, bem-aventurados os aflitos, porque dele será o reino dos céus. E a gente se pergunta, na verdade, por que os aflitos? Né? Por que dos aflitos o reino dos céus? E eu gosto de pensar da seguinte forma, né? Eu acho que quando estamos em aflição, nós estamos, eu acho que no limiar, né? Na hora que a gente... É hora de cair a ficha. Porque até então a gente desconhece. Quando a gente sente a aflição e sente o tormento, eu acho que a gente está pronto para dar o passo. A gente não consegue ainda, mas a gente está pronto para dar aquele passo. Né? Então, o bem-aventurados dos aflitos, a gente vai abordar, então, iniciando pelo bem e o mal sofrer. Né? Vamos tentar refletir a respeito de por que nós sofremos. Né? Por que a gente escolhe o sofrimento? Por que tudo que acontece na nossa vida, e por que a gente para e... Por que isso aconteceu comigo? Por que aquilo aconteceu comigo? Por que eu sou casada com essa pessoa? Por que essa pessoa apareceu na minha vida? Por que o meu filho é assim assado? Né? A gente tem uma dificuldade muito grande de entender e perceber as coisas com outros olhos. Né? E o desânimo é uma falta, ele diz lá. E por esse motivo, Deus nos recusa o consolo. E nós temos a tendência de pensar, até mesmo de a gente olhar como nós viemos sendo séculos e séculos, a gente vem entendendo como funciona, né, e como é Deus, a gente sempre humanizou Deus. Né? Deus sempre foi um homem poderoso, que estava no céu, e que a gente, quando morre, a gente vai para o céu e ele vai lá e diz para a gente qual a punição que a gente vai ter, o que a gente fez de errado. E nós aqui, da mesma forma, ai, Deus me ajuda, Deus faz isso para mim, Deus faz isso para mim, senão a gente vai ser punido. Se a gente fizer errado, a gente vai ser punido. E a gente passou séculos e séculos com essa informação dentro de nós de que Deus era punitivo. E, na verdade, nós temos um desconhecimento do que é Deus, na verdade. Né? A gente, quando a gente faz o shift, na verdade, eu não sei a palavra em português, quando a gente vai transferindo de quem é Deus para o que é Deus, eu acho que a gente está pronto para entender o que a gente precisa fazer, qual é o nosso papel nisso tudo. Né? Enquanto a gente fica achando que Deus é um alguém, a gente vai ficar patinando, eu penso. Né? E somos todos criancinhas, na verdade, né, gente? A gente está aprendendo, né, como para os espíritos superiores, para nós, é a mesma coisa que nós, para as crianças pequenas. Né? Eles, com toda a paciência, vão tentando nos alinhar e nos direcionar.
né? Né? Então, entrando aí no que é que é a dimensão de Deus. A gente não compreende, a gente vive uma vida pequena, a gente vive uma vida materialista, a gente vive uma vida num dia a dia onde as coisas que estão à nossa volta nos movem, e a gente esquece que nós somos parte desse todo, que nós somos a essência divina, que nós temos em nós e fomos criados todos, fonte da mesma fonte, né? E a gente se depara sofrendo por falta desse entendimento que a gente tem dessa dimensão maior, né? Tanto é assim que, na codificação, a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos é exatamente essa: que é Deus, né? E os espíritos respondem para ele que é a inteligência suprema. E na segunda parte, eu e o Roberto ontem lendo as questões, a gente estava rindo, porque na segunda pergunta, ele pergunta a respeito do que é o infinito, né? Ele pergunta assim, não, Deus é o infinito? Aí eles respondem que, na verdade, vocês nem sabem o que é o infinito. Como é que você quer comparar Deus com o infinito? Infinito é uma coisa muito vaga para vocês. Vocês não têm entendimento, não têm capacidade na atual forma, né, que vocês estão agora vivendo, para entender essa dimensão. E como eu disse, como criancinhas, eles vão tentando fazer a gente compreender isso, né? Só para ilustrar, que eu adoro ver essas fotos para nos posicionarmos dentro do mundo, né? Ele continua dizendo que o fardo é proporcional às nossas forças e que a recompensa é proporcional à resignação e à coragem. E a gente precisa, na verdade, de fórmulas, eu acho, né, para viver. Nós estamos numa fase em que, se não dão para a gente 1 mais 1 igual a 2, a gente não consegue entender. E Kardec procurou, no trabalho dele, justamente codificar de uma forma para um entendimento mais novo, né? E aí a tentativa é justamente formular para nós e explicar, olha, gente, compaixão é igual a blá, blá, blá. Amor é igual a blá, blá, blá. A gente precisa ser direcionado dessa forma para que nós possamos entender. E ele, quando fala disso, né, que é proporcional à resignação e à coragem, é exatamente isso que ele quer dizer, como se fosse uma fórmula, né? Edivaldo comenta numa palestra dele de uma forma muito interessante. Ele fala que nós cometemos um delito. Vamos lá e fazemos uma maldade. Aí, ou faz alguma coisa errada para alguém. Aí você vai lá para essa pessoa e pede desculpas. Tudo bem, você pediu desculpas, você se arrependeu do que você fez. Mas não anula o feito, na verdade. Você acaba contraindo, entre aspas, uma dívida, como se você tivesse ido pegar um empréstimo num banco. Você vai lá, pega um empréstimo e você retém aquela dívida. Você vai sanar a dívida, você tem que ir lá pagar a dívida. Não pode ir lá pedir para o gerente do banco desculpas. Desculpa, não vai pagar ele. E, na verdade, é uma comparação para a gente entender que você, que na verdade vai ter o pagamento, vai ser você fazer um bem para compensar aquilo que você fez de errado, né? Vamos dizer assim. Então, é proporcional. Então, a recompensa, na verdade, é proporcional. E por isso nós sofremos, a verdade é essa. Por isso tantas tribulações, eles falam lá, né? A gente sofrer tanto porque a gente não entende a dimensão maior. Muitas vezes a gente depois eu volto para a muitas vezes a gente esquece que nós estamos passando por situações ou contraídas agora, que nós plantamos ali atrás e vamos colher o que a gente plantou, porque se a gente parar para prestar atenção, o que a gente tem agora é reflexo do que a gente construiu lá atrás, né? Eu plantei a semente de abacaxi, eu não posso colher maçã, não tem jeito. E se a gente parar para prestar atenção e refletir e voltar atrás para perceber o ensinamento, nós vamos perceber exatamente isso,
que a gente está colhendo o que a gente plantou. E muitas vezes a gente não entende certas situações, porque muitas vezes são situações que a gente só vai entender entendendo a eternidade do Espírito, porque são coisas que aconteceram, muitas vezes vinda de outras vidas, né? Você vai estar com aquele ente querido em que você tem conflitos. Eu estou casado com esse traste. Na verdade, né? É mais ou menos isso. Mal. Mas, oxa, não fique assim, não é nada pessoal. Não é nada pessoal. Eu estou só ilustrando. Pois é, não me interrompe, não me atrapalha. Não é nada pessoal. Mas aí o que a gente precisa entender é que muitas vezes acontece de, numa outra existência, nós termos cometido esse delito, né? E ficamos com essa dívida. E nessa verdade, essa encarnação ou essa nova vida é uma oportunidade de, em reencontro com aquela pessoa ou com aquela situação, você praticar o bem que da outra vez você não quis praticar, para compensar, como a gente está falando, justamente o que você estava em débito, né? Então, é dessa forma que a gente tem que encarar. E ele segue lá dizendo que a prece é um sustentáculo para a alma, mas apenas será suficiente quando apoiada em fé viva na bondade de Deus, né? A gente precisa ter fé e entendimento de que tudo está certo, que não tem nada errado, que o universo move-se de um jeito perfeito e harmônico, e nós somos parte disso, né? Roberta, você vai falar até que horas? Até 1h30? Ela, Patrícia, você vai se estender? Eu falei, não vou não. Bom, a segunda parte do tema o mal é o remédio, né? A gente já falou um pouquinho disso, porque reclamamos das atribuições da vida e porque não nos conformamos com os males que nos acontece, né? Porque nós insistimos em limitar a nossa visão e a nossa compreensão com relação ao propósito da vida, como a gente estava falando, né? Nos esquecemos de algo fundamental, que é a eternidade do Espírito, como a gente estava falando, né? Que os acontecimentos, muitas vezes, estão em vidas pregressas e nós não temos noção disso, e a gente prefere encarar como sofrimento. A gente prefere não entender, não observar os detalhes e aproveitar as ocasiões, né? E eu peguei esse texto aqui, que eu achei bem ilustrativo, do Martins Peralva, né? E estudando o Evangelho, em que ele fala do livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é a faculdade que permite ao homem edificar conscientemente o seu próprio destino, possibilitando-lhe a escolha na sua trajetória ascensional, no caminho que desejar, né? E volta ao ponto, né? Na verdade, a gente chega à conclusão, e vocês provavelmente também chegam a essa conclusão, de que tudo é nossa escolha, né? Nós escolhemos o caminho que nós desejamos, né? Obviamente, em certos momentos que a gente vamos cometer atrocidades, o espírito ainda é imaturo e ainda em estágio de menos evolução, vai cometer uma atrocidade, muitas vezes eles são levados pela espiritualidade maior aquilo cessar, vamos dizer assim, né? E por isso que nós temos as leis materiais, nós temos as nossas leis terrenas, em que tem os encarceramentos das pessoas que cometem delitos, enfim, não pode ser ao Deus dará, né? Vamos dizer assim. Então, o livre-arbítrio, o que eu quero colocar aqui é que a nossa escolha determina o que nós vamos encontrar lá na frente, né? E que para isso, para a gente ter perceber isso, que as nossas escolhas, a gente tem que mudar a nossa visão, né? Mudar os óculos, né? Me lembrei do Mauro quando eu falo em óculos, porque ele recebeu recentemente os óculos dele para daltônicos, e ele viu a vida num modo diferente, não foi mal? Um colorido diferente. Não, e é verdade, é simplesmente isso, né? A gente não tem... a gente olha as coisas num formato, num ângulo que depende do ponto de vista, né? Às vezes o meu ponto de vista
não é o seu ponto de vista e a gente distorce, né? A gente não entende o que acontece porque a gente não sabe o que está por trás daquilo, né? Então, muitas vezes a gente se aborrece com amigos ou com pessoas, a gente não sabe a profundidade daquilo, a gente não sabe o que está acontecendo, né? E a gente fica esperando que a divindade nos ajude. Ai, pelo amor de Deus, me ajude a fazer isso, me ajude a entender aquilo. E não é por aí. A gente tem que encontrar dentro de nós e enxergar as coisas de uma forma diferente. Eu me lembro da minha irmã uma vez passando por uma situação difícil. E ela falou assim, mas nossa, a gente está pedindo ajuda, e já pedi para Deus, meu Deus do céu, manda um sinal de fumaça, eu não estou entendendo. Manda um telefonema aí para mim, para eu poder entender o que está acontecendo. A gente não consegue buscar dentro de nós o entendimento e entender que está dentro de nós a chave, né? E a última partezinha que eu vou comentar é a respeito da felicidade, não é desse mundo, né? E lá ele diz, não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade, né? Todos queremos ser felizes, mas conseguimos ser felizes? Né? Pensamos. Não é interessante porque a felicidade ela é muito relativa e a felicidade vai depender de cada um, né? O ser feliz, muitas vezes você encontra lá um pescador pobrezinho lá que vive solitariamente pescando o seu peixinho lá e morando num barraco, e ele é muito mais feliz do que, entre aspas, né? Se sente feliz, né? É tão relativo isso. Não significa, obviamente, que ser pobre é ser feliz, ou vice-versa, ou ser rico é ser feliz, mas a gente percebe, a gente tem a tendência de achar que nos outros a felicidade existe e em nós não, né? Se eu tiver aquele carro, eu vou ser feliz. Se eu casar com aquela pessoa certa, eu vou ser feliz. Se eu tiver aquela casa nova, eu vou ser feliz. E, na verdade, não é isso que acontece, porque a gente vai em busca disso, a gente vai em busca dos materiais e a gente esquece que a gente chegou nesse planeta, chegamos aqui sem nada e vamos sair sem nada, né? O que nós vamos levar de nós é o que a gente construiu por dentro, na verdade, né? Isso aqui só é a tradução, nem vou botar a tradução que eu acabei esquecendo de tirar, que eu ia tirar a tradução do dicionário, do significado de felicidade, né? E só para arrematar, Roberto, estou acabando, tá? Peraí, só um momentinho. Não estou aflita. No livro dos Espíritos. Estamos aflitos. O livro dos Espíritos, na questão 921, né? Nós vamos ver a pergunta que Kardec faz aos espíritos. O homem pode gozar da felicidade completa? E os espíritos respondem, o homem é obreiro de sua própria infelicidade ou felicidade. Proporcionará a si mesmo a felicidade tão grande ou comporte a sua existência grosseira. Então, quanto mais conscientes nós nos tornarmos, mais felizes nós vamos nos sentir. A verdade é essa, né? E isso acontece, né, através, né? E ele continua, né? Se remontarmos à origem do que chamamos de desgraças terrenas, veremos que, na maioria das vezes, elas são o afastamento do nosso caminho reto. E eu gosto de ilustrar, eu até falei para a Roberta achou interessante, eu gosto de ilustrar, eu fiz essa ilustração para mim, como se nós fôssemos pessoas caminhando num trilho no chão. E esse trilho, nós estamos amarrados na cintura por uma borracha que está presa nesse trilho. E vamos caminhando nesse trilho. Só que a gente insiste em se distanciar desse trilho. A gente insiste em sair. Só que nós estamos fixos a isso. Nós somos fixos a essa essência, mas a gente se distancia. E quanto mais a gente distancia, mais forte vai ser a volta para recomeçar o caminho e você pegar no ponto em que você parou,
na verdade. É assim que eu gosto de ilustrar para mim mesma, né? Quanto mais forte você vai saindo, aquilo vai ser... Você, quando voltar, você vai... E, na verdade, são as quedas que a gente tem na vida, não é verdade? E nosso habitante do planeta, ele continua, pertence a um estágio evolutivo submetido às provas e expiações como fonte de aprendizagem. Estamos no estágio evolutivo em que a gente realmente ainda não tem a compreensão dessa dimensão. Nós estamos caminhando devagarzinho para entender isso e temos que ter paciência com nós mesmos, na verdade, eu acho, porque a nós cabe perseguir isso, entender isso. E se nós estamos aqui hoje, eu acho que todos nós já demos esse passinho nessa direção, de procurar saber. Algo em nós se moveu e algo em nós quer descobrir uma coisa maior, né? A consciência da imortalidade nos remete à compreensão que a vida corporal é uma estação temporária, né? Aceitarmos os desafios resignados, faz com que passamos a ter gratidão pela vida e a fé no futuro. Beta, sua vez. Tá bem. Vai mais um slide, por favor. Não, eu colei essa frase, está dentro dentro da parte que eu estava fazendo. E ele, no finalzinho dessas 3 itens, os espíritos falam dessa forma: bem-aventurados os aflitos. Pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Novamente, vou fazer uma pausa. A vontade de Deus no sentido de entendimento do fluxo, né, do universo e da perfeição que é Deus, né? Porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então, aqui vos deixo e entra Roberto. Estou aqui, se você quiser ver. Aqui, dessa forma. Ah, tá. Isso, fica aqui para dar uma força. Bom dia, pessoal. Uma amiga hoje escreveu para mim assim: nossa, Rô, que coragem. Foi a Ana Lage, que é nossa amiga aqui, companheira. Eu falei assim: Ana, não é coragem, não. É um pouco de ousadia e falta de noção. Então, essa é a verdade, mas aqui estamos. Então, pessoal, assim, o meu tema, na parte que comigo, é perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Se fosse homem de bem, teria morrido, e os tormentos voluntários. Então, nós vamos começar com a perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Assim está no Evangelho, no número 21. Quando a morte vem ceifar em vossos... Dá licença, gente. Quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando-se em consideração os jovens em lugar dos velhos, dizeis frequentemente: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e com futuro pela frente, para conservar os que já viveram longos anos carregados de decepções. Ou seja, a nossa mentalidade, né, de encarnados, que sempre coloca a nossa idade, né, de material à frente. Então, assim, nós pensamos, este que é velho já está na hora de se despedir. Enquanto os jovens que estão começando, estão com toda a energia e têm todo o futuro pela frente, podem, né, permanecer encarnados. Então, a gente ainda pensa dessa maneira. Leva os que são úteis e deixa aqueles que não servem para mais nada. Quem é útil, na verdade? Não é? Para nós, como a gente julga uma pessoa que vai ser útil, outra inútil? Então, nós não somos, né, pessoas que devem julgar assim. E fere um coração de mãe, privando da inocente criatura que era toda a sua alegria. No caso das mortes, né, de bebês, de crianças ainda jovens, a gente pensa na dor que ficou no sofrimento da mãe. Então, dessa maneira, nós estamos enxergando apenas com o nosso olhar de encarnados. Eu gostaria de fazer um desafio para a gente agora ter um novo olhar para essas dores, para essas mortes das pessoas que amamos. Todos aqui, com certeza,
já passaram por essa experiência, né, de perder pessoas amadas. Entre encarnações e nessa ainda vamos passar por muito sofrimento, mas eu gostaria de, com vocês, ter esse desafio. Vamos passar por isso de uma forma diferente. Então, eu queria fazer esse desafio. O bem-estar, onde vemos o mal. Aí está o bem. A sábia previdência está onde vemos uma cega fatalidade do destino. A razão divina e regeneradora está onde vemos a dor. Ou seja, temos que fazer essa transformação e enxergar a morte daqueles que amamos de uma outra maneira. Ainda vai haver o luto? Vai. Vai haver dor? Vai. Mas nós enxergaremos com menos sofrimento. Então, é isso que o Espiritismo nos traz. Ele nos traz o olhar do espírito imortal, que é o olhar que nós devemos ter para este tema. E a morte prematura? Um jovem, por exemplo, ao desencarnar, pode parecer morte prematura para os encarnados, porém, pode não ser prematura do ponto da vista espiritual. Por quê? Ele pode ter cumprido exatamente o período necessário para aquela etapa evolutiva. Como nós sabemos, então ele já cumpriu a missão a que ele veio para essa encarnação. Não há mais necessidade de estar aqui e ainda sofrer mais penas do que aquelas que lhe foi imposta. Há também, no caso da misericórdia divina. Deus é tão bom, misericordioso, porque que ele vê que nós estamos num caminho errado, fazendo escolhas erradas. O nosso livre-arbítrio está nos levando a decisões que vão nos trazer prejuízos lá na frente. Então, ele é tão divino que ele nos tira, nos recolhe com uma mão, com uma luva, e fala, olha, vamos sair dessa vez e tentar numa próxima, porque dessa vez você não está acertando. Então, eu acho isso uma misericórdia, um bem para nós divino, né, que nós temos que encarar dessa maneira. Não é só hora agora, né? Está na hora de se retirar de cena, se ajustar e voltar novamente. E também no caso de provas para os pais. Mas tudo isso já vem programado, né? Que aqui a gente acaba se esquecendo, mas não vamos colocar numa caixinha, né? Não é para todos, em todos os casos, mas também pode ser uma prova para os pais. A morte prematura, frequentemente, é um benefício que Deus concede àquele que se vai, preservando das misérias da vida. Agora vamos refletir. Não há um egoísmo da nossa parte desejar que aqueles que se foram fiquem? É uma atitude egoísta da nossa parte, não é verdade? Porque a gente quer o nosso bem-estar. Opa, mas aquela pessoa está me fazendo falta, eu sinto saudades, cadê minha mãe? Agora, ela não estaria melhor no plano espiritual, ao lado de espíritos bem-aventurados? E nós aqui sendo egoístas. Se nós estamos num mundo de provas e expiações, isso para a gente é, de certa forma, um cativeiro. Então, ver a pessoa que amamos liberta é uma bênção. E assim traz, no Evangelho segundo o Espiritismo, vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes queridos, e se pedires a Deus para os abençoar, sentirei em vós mesmas as consolações poderosas, que faz secarem as lágrimas e essas aspirações sedutoras que vos mostram o futuro prometido pelo soberano Senhor. E entramos agora no tema, olha, se fosse homem de bem, teria morrido. Eu achei assim essa imagem fantástica, porque quantas vezes, eu não vou dizer nessa encarnação, pode ser numa outra, a gente já não falou, vaso ruim não quebra, não é verdade? Ah, mas vaso ruim não quebra, nunca vi. Então, eu vou dar 2 exemplos. No caso, quando um homem mau escapa de um perigo. É muito comum a gente ouvir a expressão que acabei de falar. Vaso ruim não quebra, se fosse um homem de bem, teria morrido. A gente vê casos, né, que, infelizmente, né, no telejornal, em jornais e tudo mais, de acidentes, onde jovens acabou de prestar medicina e sua vida foi ceifada por um acidente trágico.
e o colega dele, que era um drogado e estava perdido na vida, sobreviveu. E aquilo nos cai na consciência como uma certa injustiça, não é verdade? Então, eu penso, no Evangelho, eles nos fazem pensar de uma outra maneira. Por que isso, quando a gente fala assim, ó, se vaso ruim não quebra, está certo. Vaso ruim não quebra realmente. Por quê? Este que tem todos esse, que ainda é jovem de espírito, ainda está na ignorância, ele precisa muito mais de tempo. Ele precisa uma longa jornada para se reajustar. Aquele que já está mais adiantado, mais evoluído, não há capacidade, não há por que ele ficar permanecendo na Terra e ainda em provas e expiações. Então, por que Deus dá ao espírito jovem, ainda no caminho do progresso, uma prova mais longa? Enquanto o espírito mais evoluído receberá em recompensa do seu mérito a abreviação da sua prova. E quando um homem bom morre e um homem mau fica? Nos apressamos a dizer: gostaria mais que aquele se fosse. Mas isso não é justo. E estamos ainda mais equivocados, porque aquele que parte concluiu sua tarefa, mas aquele que fica, sejamos sinceros, ainda vai passar por grandes provas e grandes sofrimentos. Então, essa longa jornada para ele ainda será bem difícil. Talvez até mais, muito mais do que aquele que partiu e já encerrou a sua missão. Por isso é correto querer que aquele que falta tempo para terminar sua aprovação parta antes e que o outro permaneça preso à gleba terrestre, mesmo já podendo sair. Eu vou dar, como assim, a gente pensa num prisioneiro. Um prisioneiro, ele tem a sua pena e daí ele pega e é recompensado por um habeas corpus. Fala, olha, você já está livre para sair. De repente, é um outro prisioneiro que não tem direito a essa liberdade é liberto. E aquele que recebeu habeas corpus fica. Vocês achariam justo isso? Não é justo, né? Então, é o que acontece nesse caso de permanecer aqui na Terra. Então, a gente tem que olhar com esses olhos de justiça do plano espiritual, não nós como encarnados. Ou seja, a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. E para terminarmos, né, os tormentos voluntários, que para mim e para a Patrícia, eu falei para ela hoje de manhã, nossa, nós conseguimos pegar um tormento voluntariamente, assim, porque a gente, né, assim, vamos fazer essa palestra, assim, olha o que a gente comprou, né, para a gente, assim, né, esse desafio, e criamos um tormento, criamos uma coisa, assim, desnecessária. E é isso que a gente faz na vida. O tempo todo a gente cria tormentos que são voluntários. Por que voluntários? A gente vai lá e escolhe, a gente vai lá e faz questão de tê-los, né? O homem está incessantemente à procura da felicidade, que lhe escapa a todo instante, porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. Hoje, como a gente sabe, nós vivemos numa felicidade relativa, não é verdade? Então, a gente ainda se prende muito aos bens materiais. Eu vou ser feliz se eu tiver isso, e não assim, eu vou ser feliz se eu for isso, ou se eu estou assim, com essa paz de espírito, eu sou feliz. Estamos sempre pensando que a grama do vizinho é mais verde, né? Que aquela profissão que não temos nos traria mais benefícios. E nunca, assim, nunca nos realizamos e nunca ficamos contentes. Insistimos em procurar a felicidade na satisfação material, ao invés de buscá-la na satisfação da alma. Confundimos eu tenho tudo para ser feliz com eu sou feliz. E é tão difícil, né? A gente pegar e falar assim, eu sou feliz. Então, gente, essa estatística é percentual, mas é assustadora. 90%, né, dos males humanos, ou seja, dos tormentos que nós trazemos para nós mesmos, derivam de atos de presentes. Como?
do fruto da nossa imprudência, da imprevidência, da imperícia, da ganância, do orgulho, da vaidade, da ambição e dos excessos de todas as ordens. Aí, quando a gente fala em excesso, olha, eu vou comer muito, mas você sabe que aquilo vai te fazer mal. Não é só esse excesso assim, né, de comida, mas assim, de ambição, de vaidade, de orgulho. E são tormentos que a gente traz, que a gente vai buscar lá na frente e vive nessa infelicidade. Imagine quantos tormentos se poupa aquele que se contenta com o que tem. Vamos pensar agora. Gente, eu me contento com o que eu tenho? Eu vejo sem inveja aquilo que não possuo. O meu vizinho que tem aquele carro, né? Aquela palestrante fantástica. As palestrantes fantásticas. Não procura parecer mais do que é. Então, olha só o quanto a gente consegue trazer de tormento para a nossa vida e quanto a gente poderia evitar. Eu coloquei essa foto aqui desse carroceiro porque eu vi na televisão uma vez, há muito tempo atrás, uma mulher assim, conversando com a jornalista, achei assim, o relato dela muito interessante. Ela falou, olha, eu estava saindo de uma reunião, né, que não foi bem sucedida, era uma executiva bem sucedida. Ela falou, minha reunião foi muito assim, negativa. Eu entrei no meu carro, importado e tal, olhei para o meu lado e tinha um senhor puxando essa carroça. E eu falei assim, nossa, como eu sou assim, injusta, né? Olha esse homem que miserável, esse homem é tão miserável, eu aqui reclamando da minha vida por causa da minha reunião. Daí ela baixou o vidro e ainda teve a capacidade de falar assim, puxa, o senhor com essa vida miserável. E ele olhou assustado para ela e falou assim, do que a senhora está falando? Daí ela ficou sem graça. Ele falou, olha, eu tenho tanta saúde e tanta força que Deus me deu que eu não preciso de nenhum animal para puxar minha carroça. Dessa carroça que eu tiro sustento da minha família. E agora a senhora ainda abaixa o vidro do seu carro bonito para me dar um sorriso. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Então, a gente vê que a felicidade é relativa, mas não relativa porque nós temos pouca felicidade. É relativa na nossa visão. É relativa na nossa visão o que nos contenta. Se você é feliz, ele é feliz com tão pouco, mas ele é feliz. Então, assim, mudar essa nossa visão de felicidade não só, né, como, nós sabemos que nós não vamos ser sempre felizes nessa encarnação, mas sim, eu posso ser feliz dentro daquilo que essa encarnação está me proporcionando. Como? Não indo atrás de mais tormentos, né, voluntariamente. Então, gente, para terminar, não criar para si necessidades quiméricas, ou seja, que são fantasiosas, e manter a fé e a serenidade em meio a tempestades da vida, não será felicidade? Ao meu ponto de vista, sim. Cá estou eu, estou feliz por ter dado essa palestra com a Patrícia, pela generosidade de vocês, de terem vindo nesse sábado maravilhoso de sol, de estarem aqui. E vocês são meus amigos, são meus irmãos. E o Evangelho, para mim, é essa troca de amor que eu tenho com vocês. Muito obrigada. Deixa só eu finalizar para vocês com 3 perguntas. Não vão precisar responder, vocês guardem elas para vocês na mente. A primeira pergunta é: você está tendo um bom dia? Para refletir sobre isso. A segunda seria: por quê você está tendo um bom dia ou um mau dia, né? E a terceira, que eu acho que é a mais simples, você gostaria de ter um bom dia ou um mau dia, né? E fiquem com Deus. Obrigada.
Meninas, tá vendo que não é tormenta, é felicidade pura.